Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, mais uma vez. Que o Espírito Santo continue lhe fortalecendo, edificando a sua vida. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8 diz assim: Mas quanto aos tímidos, a sua parte será no lago que arde com enxofre e fogo, que é a segunda morte. Os tímidos não entrarão no reino de Deus. Algumas pessoas na igreja às vezes apresentam alguns visitantes, mas existem visitantes que são tímidos e não gostam de ser apresentados. E na denominação que tem o hábito de pegar o nome das pessoas quando entram naquele recinto, algumas pessoas não gostam de dar os seus nomes para ser apresentada publicamente ou ser citado o seu nome. São pessoas às vezes tímidas ou que simplesmente por outros motivos não querem que seu nome sejam citados. São o seu direito, elas não têm a obrigação de dar o seu nome. Outras pessoas, dentro do recinto religioso, na igreja que tem o hábito de dar oportunidade para que alguém se manifeste, falando através de um testemunho ou apresentar um cântico religioso ou cantar um hino, como queira, ou dar uma palavra, pregar. Tem pessoas que elas não aceitam falar em público. Então, quando é pedido para ela ir à frente, tem pessoas que dão o sinal que não querem ir. E eu observo que algumas pessoas acham que é obrigatório quem está no recinto aceitar a oportunidade, como falamos, para alguém, essa pessoa aceitar a oportunidade que alguém está lhe dando para falar, testemunhar. Mas não se trata desta timidez, não se trata de uma pessoa introvertida pelo seu temperamento, talvez melancólico, um temperamento mais calmo, mais fechado. Falar em público depende do temperamento, depende de personalidade, depende de pessoas para pessoa, depende talvez de hábito e o ambiente que a pessoa está acostumado ou não com aqueles que estão no recinto. Quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, podemos entender como as pessoas que negam o nome de Jesus em público, talvez por causa de uma afronta, por causa de uma perseguição, porque alguém talvez possa falar mal, lhe perseguir ou até lhe fazer ameaça. Certa feita, um irmão, foi servir o exército e ficou ali há cerca de um ano, segundo a história, e quando ele voltou, deram a ele a oportunidade e, segundo ele deu testemunho dizendo: graças a Deus que eu fiquei ali no exército cerca de um ano e ninguém descobriu que eu era cristão. Na realidade, não é um testemunho, porque isso é inaceitável no sentido de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Quando estamos dentro desta qualidade, seguindo a Cristo, mesmo a gente não falando, nós não falando, as pessoas vão perceber. Uma das coisas que pode ter acontecido é propositalmente ele ter negado o seu comportamento como cristão, ter se colocado como qualquer outra pessoa de propósito para não ser percebido. Mas nós, como servo de Deus, não importa o lugar que estejamos, se somos luz, verdadeiramente somos ou seremos notados cantando, pregando, orando ou não. No meio das trevas, quando a luz chega, de alguma forma ela vai ser percebida. Então, isso pode se dar também
como a timidez que no Apocalipse 21:8 está dizendo. Os tímidos, aqueles que não querem ser reconhecidos como servo de Deus, aqueles que são acomodados na fé, que preferem se esconder quanto à sua vida com Cristo ou com Deus, não quer se expor no sentido como cristão, como evangélico. Então essa é a timidez que a Bíblia diz que nós não podemos ter. Timidez a ponto de negar ao nome de Jesus. Porque está escrito na sua palavra, aquele que negar Cristo, Cristo diz, Jesus disse, eu também o negarei diante de meu Pai. Nós precisamos entender que como sal da terra e luz do mundo, onde passarmos, vai manifestar a presença de Deus através da nossa vida, e isso é impossível de ser negado. Mas quando nós quando alguém nos pergunta se somos servo de Deus, que servimos ao Senhor, alguém nos interroga, nos questiona, e nós fazemos de tudo para negar isso, ou fugimos através do nosso comportamento para que alguém não perceba Cristo em nós, isso é timidez espiritual. A pessoa não quer expor Cristo através da sua vida. Essa pode ser a ideia de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, dizendo que os tímidos, podemos entender, aqueles que negam a Cristo como seu Salvador, estes não herdarão o reino do céu.